Vamos para mais uma aula de matemática com a professora Meire? Hoje nós iremos recordar a associação existente entre fração decimal e número decimal. A fração decimal é aquela que o denominador, ou seja, o número que está embaixo da fração, ele é 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. 6 décimos, 54 centésimos, 147 centésimos, 7 milésimos, 135 milésimos, 13 décimos, 2 centésimos são todos exemplos de frações decimais. Os números com vírgula, eles são números decimais. O número decimal é o contrário de uma fração decimal e a fração decimal pode ser transformada em um número decimal. Estes três primeiros exemplos, nós vamos transformar a fração decimal em número decimal. Fração é o mesmo que divisão, então 6 décimos é o mesmo que 6 dividido por 10. Toda vez que eu divido por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Quando o número é inteiro, a vírgula não aparece, quer dizer que ela está aqui à direita do número. Então, 10 tem um zero, a vírgula desloca uma casa para a esquerda, por isso fica 0,6, ou seja, 6 décimos. 54 dividido por 100, 100 tem dois zeros, então a vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda. Ela está aqui no final do número, 1, 2, a vírgula vem para cá, por isso fica 0,54, que é o mesmo que 54 centésimos. 147 centésimos é o mesmo que 147 dividido por 100. A vírgula que está aqui no final do número, ela vai deslocar duas casas para a esquerda, porque 100 tem dois zeros. 1, 2, a vírgula vem para cá entre 1 e o 4, por isso 1,47. 1 inteiro e 47 centésimos. Nestes outros exemplos, nós vamos transformar o número decimal em fração decimal. Você vai copiar o número sem a vírgula, então fica 0007. Esses zeros à esquerda não terão valor, então fica o 7 sozinho. Ele tinha 1, 2, 3 casas decimais, por isso o denominador terá 3 zeros. Ou seja, o 7 foi dividido por 1000, por isso ele tem 3 casas decimais. 7 milésimos. 0,135. Olha só, sem o zero e sem a vírgula, no numerador vai ficar o número 135. Como ele tinha 3 casas decimais no seu denominador, ele terá um número com 3 zeros. Ou seja, 135 foi dividido por 1000, por isso 135 milésimos. 1,3, 1 inteiro e 3 décimos, ele tem uma casa decimal. Se eu copio sem a vírgula, o número fica 13 na parte de cima, o numerador da fração. E na parte de baixo, o denominador, é um número que tem um zero, porque ele tinha uma casa decimal. Então, quer dizer que o 13 foi dividido por 10, por isso 1 inteiro e 3 décimos. E neste exemplo, 0,02, sem zeros e sem a vírgula, o número que vai ficar no numerador é o 2. Embaixo vai ficar 100 no denominador, porque ele tinha duas casas decimais, ou seja, o 2 foi dividido por 100, por isso 2 centésimos. Espero que tenha entendido e até a próxima aula.